Seja bem-vindo ao Saúde Mais Produtividade. Olha, a gente não tem um dia de paz. Bem na minha vez, um carro popular custa R$ 100.000, um lote custa 1,5 milhão, e agora até a bebida tem metanol. A gente não tem descanso nesse país. E justamente é esse o tema do nosso podcast de hoje. Intoxicação por metanol. Vamos conhecer o que são os riscos, os sintomas, o que você pode fazer para se livrar desse mal que está assolando muita gente. E comigo estou aqui a doutora Germana Pérez, ela que é médica intensivista com mais de 10 anos de experiência, com passagens por instituições como o Hospital Albert Einstein, Hospital do Coração Nisras. Exerce também a função de coordenação médica, é pós-graduada em terapia intensiva pelo Sírio-Libanês e titulada pela AMIB. Seja bem-vinda, doutora Germana. Obrigada. E conosco aqui também, Adriana Nisch. Pronunciei certo? Nisch? Sim, Adriana Nisch. Ela que é engenheira de alimentos, mestre em nutrição e saúde, especialista em análises laboratoriais de alimentos e bebidas, é responsável técnica no Instituto Senai de Tecnologia, Alimentos e Bebidas, é também coordenadora das atividades do Laboratório de Manutenção, de Acreditação, Coordenação Geral de Acreditação no Inmetro e credenciamento junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. Vocês bebem? Você bebe, doutora? Eu bebo. E o que você está fazendo agora nesse momento? Bebo vinho. Bebe vinho, né? Eu também migrei para o vinho, é sempre uma boa alternativa. Independente de qual seja a pergunta, o vinho sempre é uma boa resposta. Você toma alguma coisa, Adriana? Eu tomo cerveja. Toma cerveja. As duas estão livres do metanol, que nem o vinho nem a cerveja, até onde se saiba, tem tido algum tipo de complicação. Queria que você falasse, doutor, um pouco sobre como que são os sintomas de quem tem essa intoxicação por metanol. Essa é um grande complicador inicial, né? Porque os sintomas são bem similares a uma embriaguez comum. Então, normalmente o paciente vai ter mal-estar, náuseas, vômitos, sensação de dor abdominal, aquela sensação mesmo de ressaca que todos nós às vezes temos depois do consumo de uma quantidade de bebida alcoólica. Só que no caso da intoxicação por metanol, elas vão se agravando e um sinal muito importante da complicação é a turbação visual. Então, o paciente passa a ter estocolmos, às vezes tem perda da visão e aí perde parte da memória, e muitos têm ido para o hospital em uma condição já ruim, que é o que aconteceu com os casos que foram a óbitos em São Paulo, né? Esses sintomas já aparecem de forma imediata ou eles levam algum De tempo? 12 a 24 horas. Porque a intoxicação por metanol não é exatamente pelo metanol que causa a consequência para o organismo. É a metabolização do metanol no organismo, a produção que o organismo faz para liberar o metanol que faz as complicações, que é o ácido fórmico. Então, a partir do momento que você consome a bebida com metanol, ele vai para o organismo e aí quando ele passa a ser metabolizado, é que ele produz o ácido fórmico, que acaba gerando as consequências pro organismo, que é a lesão do nervo óptico, as complicações hepato, cardíaca, renal, que para o paciente. E quem está nos vendo e ouvindo agora está se identificando com sintomas, quem que deve procurar? Procurar o serviço de saúde, a emergência. Aí o diagnóstico ele é feito a partir das alterações clínicas, pelo que tem, as alterações laboratoriais, que são principalmente que a gente monitora por um exame que chama gasometria arterial. A gente consegue ter alterações em exames de ressonância magnética e tomografia de crânio, que aparecem algumas alterações, mas são secundárias. Mas basicamente, e hoje a gente consegue fazer a dosagem, né, sérica e na urina do metanol para entender a intoxicação, que é feito um diagnóstico confirmatório, mas não é uma dosagem tão simples de ser feita e não fica pronto em um tempo tão rápido. Então a gente acaba iniciando o tratamento do paciente com base no uso de ingestão de bebida alcoólica suspeita associada aos sintomas clínicos e alterações laboratoriais. Você falou em bebida alcoólica suspeita.
Adriana, tem alguma bebida alcoólica que é mais suspeita ou menos suspeita? Como é que vocês lá do Instituto fazem para garantir que uma bebida seja mais confiável? Nós do Instituto, nós fazemos análises Certo. e comprovamos que a bebida tem ou não tem o teor de metanol e se tiver, em quais níveis ela se encontra, né? A bebida suspeita, é, a gente comprova fazendo medições, né? Então, agora, o que a gente pode observar, assim, em termos de chance de adulteração, as bebidas destiladas, elas, pelo que nós temos visto, têm aí maior probabilidade ou organização desses fabricantes, dessas pessoas que adulteram, né? Produzem ali, mas de forma a adulterar, né? Então, ele quer maior rendimento, maior produtividade, né? E acaba, pode ser que ele utiliza ali produtos para aumentar, né, esse volume, um produto que não é adequado para tal. Isso é interessante. Por que que eles usam metanol? É mais barato que o etanol? É esse a motivação, sabe? É o seguinte, não é que ele está usando o metanol diretamente, ele está pegando um etanol, né? E esse etanol, ele não é um etanol de grau alimentício. Então, ele tem ali um nível de contaminante que não é controlado e nem é para ser utilizado naquele momento, né? Com essa finalidade. Porque o produto, a bebida, ela tem um processo produtivo. Então, a matéria-prima, ela passa por fermentação controlada, né, tempo, temperatura, para controlar os micro-organismos ali que vai fazer a conversão, né, daquele produto na bebida que a gente tem ali o teor alcoólico da bebida, tem os aromas da bebida, mas só que aquele conjunto todo passou pelo processo produtivo. Então, o que nós temos visto os adulteradores, eles pegam a bebida pronta e para aumentar ali o volume e o faturamento, o rendimento, acaba utilizando produto que não é apropriado para aquilo, né? Então, ele foge ali todo o ciclo de produção, né? E aí acaba colocando em risco, realmente colocando em risco as pessoas. Mas lá vocês fazem as análises, então um produtor sério consegue saber os níveis de metanol e outras substâncias, até para ver se o produto está apropriado para o mercado. Exatamente, tem uma série de componentes que a legislação permite, né? E só que permite em grau controlado, né? Que por estudo se comprova que naquele teor, naquela quantidade, não provoca esses malefícios que a gente tem observado. As indústrias, então, podem procurar o Instituto Senai para fazer esse tipo de trabalho. Pode procurar, o Senai, ele tem, o Instituto Senai, né, de Tecnologia de Alimentos e Bebidas, ele tem ali um escopo analítico apropriado, né, para esse tipo de produto, são análises bastante controladas, realizadas por técnicos e por equipamentos que detectam, assim, miligramas. Então, é bastante seguro e os laudos emitidos, eles realmente vão demonstrar que aquele produto atende ou não atende o que é preconizado, né, nas legislações. Bacana. A gente tem uma pergunta aqui do espectador, é do Eduardo. Ele diz aqui: comprei uma garrafa de uísque por R$ 30 e há 3 dias estou com ressaca. É metanol ou só bebida vagabunda mesmo? Como é que diferencia
a bebida boa da bebida ruim? O público final, como é que eles fazem? Ele teria que fazer uma dosagem de etanol para a gente ter certeza que não é. Porque a toxicidade do metanol e os efeitos deletérios que ele pode ter no organismo, ele pode variar de dose de pessoa para pessoa. Então, não é. Eu posso estar com você, eu posso beber uma caipirinha, você beber 3 caipirinhas e eu ir para um hospital, ficar em estado grave, ser entubada, ter traqueostomia, ficar em diálise, que são os complicadores da intoxicação, e você pode ter uma ressaca muito ruim. Então, depende muito também de como cada organismo se comporta frente àquela intoxicação. E também não é totalmente dose dependente. Então, não significa que eu vou tomar uma super dosagem e não vou conseguir metabolizar. Então, é isso que a gente sabe a respeito disso. Pra gente ter certeza, o ideal seria fazer a dosagem com 3 dias já que ele fez uso da bebida. Provavelmente ele não vai ter um efeito muito pior do que ele já tá tendo. Mas esse ponto é bom. A pessoa que está com sintoma de ressaca, às vezes uma ressaca muito forte, ela deve procurar? Como a gente está em época de surto e a gente entende que tem comprovação de várias bebidas adulteradas, e a gente entende que procurar o serviço de saúde quanto antes, início de tratamento precoce, muda o desfecho da doença, a minha orientação é que você com uma ressaca muito forte, fora do habitual e diante de uma bebida suspeita, procure o quanto antes o serviço de saúde. Perfeito. Mas o bom senso também sempre vale, né? Se você viu que a bebida tá barata demais, desconfie. Exatamente. E isso vale para tudo. Vale para tudo. Né? Então, e vale, assim, não só para o consumidor final, mas aquele dono de estabelecimento que proporciona lazer ali para as pessoas. Exatamente. Então, ele precisa de garantir Ele é isso. corresponsável, né? Exatamente, ele é corresponsável. Então, diante dessas questões, né, teve morte de pessoas, e aí? Ele sabe aonde que ele ingeriu a bebida, ele não sabe quem que fabricou, quem que forneceu, então é essa cadeia, né? Então, e é nesses momentos que valoriza-se o controle de qualidade, o controle a qualificação do fornecedor, a qualificação da matéria-prima, e você saber a procedência do que você está comprando, ingerindo, né? E o dono do estabelecimento entender que ele precisa de garantir isso para as pessoas, né? E tem outro ponto também. Se você vai comprar a bebida num estabelecimento que é uma grande rede, uma marca já tradicional, eles geralmente têm padrões, né, de aquisição de seus fornecedores muito mais rígidos. Sim. Tem uma rastreabilidade desses fornecedores. O que infere alguma confiabilidade maior naquele produto do que se você compra naquela banquinha daquele ambulante que você nunca viu e nunca vai voltar a ver. A gente pode também se prevenir dessa maneira. Com certeza. Primeiro você vai olhar aonde que você está indo, aonde que você está adquirindo, o que você está adquirindo. Hoje é fácil de você entender, assim, olhar. Eu não vou falar de marcas, mas você adquirir em estabelecimentos que tem uma confiabilidade, né? Porque a primeira parte é a confiança que você estabelece. Agora, um ponto que eu acho que é importante a gente falar também é em termos dos descartes das garrafas, que é uma das fontes ali que esses estabelecimentos eles conseguem adquirir essas garrafas, né, que elas veio de um fabricante idôneo e então que favorece, né, aquela visão de procedência, né? Então, acho que vale
para o estabelecimento, para os bares, porque tem um volume maior desses materiais para descartar, mas vale também para o consumidor final, né? E sabe o que que é pior? A gente vê um monte de estabelecimento, inclusive na internet a gente acha fácil, gente vendendo garrafa vazia. Pois é. E que a gente supõe que não é para o fabricante reutilizar a garrafa e nem vai para reciclagem. Então, qual que é a finalidade daquela garrafa vazia? Então, exatamente. Questão. Eu até assim, falo que tinha que ter um olhar, né, até talvez do próprio fabricante, né, de fazer esse ciclo, né? A logística reversa. Como que acontece esse ciclo? Porque é um produto meu, né? Então, assim, aquela garrafa, ela é do processo produtivo dele. Então, assim, até para garantir um pouco mais de confiança. Agora, um outro ponto que também o Instituto Senai, ele contribui para qualificação desses estabelecimentos. Nós temos um serviço que os consultores, eles atuam, né, nesses estabelecimentos com padronização de processos, a gente tem até um selo de qualidade. Então, o estabelecimento, ele cumprindo aqueles requisitos que a gente entende sobre autocontrole, controle de qualidade, controle de processo, treinamento de pessoas e tudo, ele recebe um selo para isso. Então, e acaba dando maior confiança para o consumidor, né? Então, ou seja, tem alguém sério, alguém de referência validando o processo desse estabelecimento, dessa indústria. Então, é um certificado ali que o consumidor também pode acompanhar, sabe? Isso é bom, isso é legal. É. Tem o selo de Isso. alimento confiável, Exato. mas fica tranquilo. Então, assim, aquele processo, ele passou por uma validação, né? É igual um laboratório. O laboratório, ele é um laboratório acreditado, como é o laboratório do Senai, ele passou por um processo de avaliação de qualidade por auditores externos, que no nosso caso é a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro e os auditores do Ministério da Agricultura. Então, eles passaram, verificam todos os processos analíticos e entrega um documento que ali ele atestou, né, naquele período que o laboratório ele tem condições de operar com a qualidade necessária. Perfeito, perfeito. Doutora, você sabe que nós somos colegas de profissão, que eu fiz pelo menos uns 6 anos de medicina. Pelo menos. Eu fiz EAD, eu fiz assistindo a série Dr. House. Isso já me confere competência para ser médico, né? Claro que é uma brincadeira. Mas Muita gente acha que é. Muita gente acha que é. Mas eu queria trazer um episódio do Dr. House em que aparece um paciente que foi intoxicado por metanol. E aí, depois de eles procurarem um monte de coisa, acharem que é lúpus, depois não é lúpus mais, todo episódio tinha isso. Ele dá como prognóstico, receita o paciente tomar tequila. E aí, como que o etanol é utilizado no tratamento à intoxicação ao metanol? Uma das formas que a gente tem é justamente tentar fazer com que não seja produzido ácido fórmico no organismo. Então, no primeiro atendimento dos pacientes, a gente vai fazer o clássico ABCDE, que é cuidar das vias aéreas, da parte respiratória, circulatória, e cuidar dos déficits neurológicos que esse paciente vai ter. E aí, num dos pontos, o antídoto que a gente tem hoje no Brasil mais padronizado, depois do surto de intoxicação, o governo conseguiu comprar a outra medicação, que não é o etanol, mas quando a gente não tem disponível, a gente acaba fazendo. Então, hoje a gente tem um etanol que a gente consegue manipular e produzir, que é realizada de forma endovenosa. E quando a gente não dispõe disso, a gente dá bebida alcoólica destilada. Ou por via oral, ou por sonda nasentérica, dependendo da gravidade do paciente.
Mas diante do surto, nas fases agora que a gente já tem as medicações mesmo, o etanol para ser feito EV e... esqueci o nome da outra medicação, que já tem até aqui em Goiânia, no centro de intoxicação, eles já estão disponibilizando para as equipes que conseguem ter os casos suspeitos por intoxicação de metanol. O Ministério da Saúde, o SUS, já tem isso à disposição? Tem isso à disposição. Toda a capital no Brasil tem um centro de intoxicação, não só se você tem casos suspeitos de qualquer intoxicação, de qualquer produto, você pode ligar para eles e eles fazem as orientações pertinentes os antídotos e quais as condutas que você deve fazer em relação a isso. O leigo pode ligar, assim como a equipe de saúde. Porque são muitos produtos tóxicos, né? Então, nem sempre a gente consegue ter acesso e entender como que você faz a desintoxicação daquele produto. E eles estão disponíveis para nos ajudar. Bacana demais. E disponível também para ajudar você que nos assiste aqui, está o SESI com as ações educativas e preventivas. A gente pode levar para dentro da sua empresa uma série de informações, inclusive sobre intoxicação por metanol, mas também sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, saúde mental e uma série de outros temas da saúde. Então procure o SESI mais próximo de você e leve mais informação e conhecimento para o seu trabalhador. Poxa, eu queria agradecer demais aqui, já chegando na reta final, as nossas convidadas. Eu já vou me despedindo e pedindo que vocês também já fiquem à vontade para fazer suas considerações finais. Então, muito obrigado, doutora Germana Pérez, está convidada a voltar sempre. Muito obrigada pelo Excelente. convite. Obrigada. Agradeço pelo convite. Acho que toda informação que a gente consegue passar sobre saúde e bem-estar para a população em geral e de forma que eles consigam compreender, evita complicações maiores, né? Uma das grandes complicações que a gente tem visto é porque o surto. A gente teve um surto de intoxicação. Se antes a gente tinha poucos casos, eu acho que no ano a gente tinha relatos de 20 casos no país, a gente passou por isso em um período muito curto. Então, isso nem sempre é tão simples de ser feito o diagnóstico, nem tão simples da população procurar o serviço de saúde para que sejam feitas as devidas terapêuticas, né? Então, acho que quanto mais informação a gente tem, melhor qualidade de assistência a gente consegue dar para a população em geral. Perfeito, muito obrigado. Agradeço também aqui a Adriana Nishi, contribuiu com o nosso podcast brilhantemente. Muito obrigado. Eu que agradeço. E acho que vale ressaltar também confiar, né, nas investigações, nas informações, né, e não levar só pelo lado da brincadeira, né, levar a sério a informação, né, e ter os cuidados necessários, né, de consumir em locais seguros e ingeriu, passou mal, né, estar atento aos sintomas, né? Mas o Instituto Senai de Tecnologia de Alimentos e Bebidas, ele está preparado para atender os fabricantes que precisam de demonstrar que o seu produto é seguro. Então, nós temos uma área comercial, podem entrar em contato, quem tiver interesse, no 3227-6595, que nós temos uma equipe técnica bastante competente e laboratórios extremamente bem montados para atender e dar essa confiabilidade, essa segurança, né, para as bebidas fabricadas aí na nossa região, no país, enfim, da maior confiança para os consumidores, para que eles possam, né, festejar e comemorar seus momentos de alegria aí com segurança necessária. Comemorar sempre é válido, sempre é bom, com segurança é muito melhor. Quero agradecer também, comemorar aqui a presença dos nossos parceiros de sempre, Juliana Caldeira, Eduardo, Bruno César, Sandra Tokarski, Paulo Vargas, André Rocha, e meus agradecimentos especiais a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.